Então vamos retomar agora com o painel 3. Queria convidar já a conselheira Tanara Lauschner, que vai ser a moderadora do painel 3. Detecção de fraude informativa e ação algorítmica. A Cristina De Luca, que está aqui, dispensa a apresentação, todas já a conhecem bastante, já leem bastante também, de muito tempo. Jonas Valente, do Intervozes, também convidado, por favor, seja bem-vindo, Jonas. E o Guilherme Pinheiro, do IDP. Por favor, Guilherme. O conselheiro Otávio, da Anatel, teve que ir, não vai poder participar também. Mas, por favor, agora sim, finalmente um painel equilibrado com mulheres e homens no mesmo número. Você quer ler as perguntas, é isso? Sim? Ok. Então, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a presença de quem está acompanhando pela internet e a presença também aqui dos painelistas. Esse painel, a gente também tem 3 perguntas que foram previamente formuladas. Então, o painel é de detecção de fraude informativa e ação algorítmica. E as perguntas são: quais as melhores práticas de detecção da fraude informativa e da indução desvirtuada de comportamentos nas redes? A vigilância algorítmica é efetiva e aceitável? Em quais condições? Como evitar a restrição seletiva e ideológica nas redes? Então, essas são perguntas para nortear um pouco o nosso painel. E o Guilherme poderia começar? Com 15 minutos, pode ser? Eu poderia falar em pé ali? Pode sim, fica à vontade. Alô? Bom, gente, meu nome é Guilherme Pinheiro, eu sou professor do IDP, leciono lá Direito e Tecnologia e sou consultor legislativo na Câmara dos Deputados também. A gente trabalha bastante com esses temas, então, para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do CGI, Tanara, colegas de mesa. Apesar de ser um seminário sobre internet, eu estou com um papel escrito aqui à mão, mas eu acho que não vai tirar do conteúdo. Espero que não tire do conteúdo, né? Bom, a minha fala aqui vai ser mais no sentido de uma análise, de tentar fazer uma análise jurídica da ação algorítmica, né? Tem alguns autores lá nos Estados Unidos, está sendo muito discutida essa questão da sociedade algorítmica. Tem artigos, por exemplo, do Jack Balkin, da Universidade de Yale, onde ele aprofunda esses temas. E como essa ação algorítmica se enquadraria ou não num direito de liberdade editorial, né? Que é parte, digamos, do direito de expressão do jornalismo, mas como que buscadores, redes sociais, até onde elas teriam o direito de editar conteúdos por meio de uma ação algorítmica. Tá? Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa questão, né? Quando a gente fala de internet, naquela época romântica da internet, ainda anos 90, até talvez início dos anos 2000, a gente sempre considerava que a internet representaria essa desintermediação entre o emissor e receptor da informação. Você tiraria aquelas camadas, né, tradicionais, aqueles filtros tradicionais do século XX, por exemplo, empresas e produtoras de filmes, TV, rádio, imprensa escrita, e um emissor da informação falaria diretamente, então, com o receptor da informação. Bom, essa visão romântica ela tem sido a cada dia solapada. Esses intermediários da informação estão cada vez mais poderosos, seja por meio de grandes empresas privadas, seja por meio da ação de governos. A gente vê que esses intermediários, na verdade, eles se tornam até mais poderosos do que aqueles intermediários analógicos do século XX, em muitos dos casos, né? Esse caso mesmo da Cambridge Analytica, que a gente tem falado aqui com bastante frequência, ele é um exemplo claro dessa recentralização do poder, né? Dessa recentralização da informação e do controle da informação nas mãos de poucas entidades, seja partidos políticos, seja de grupos de interesse, enfim. Isso é um
processo e cabe a gente analisar como isso também tem esse impacto na questão da ação algorítmica. Tá? Outro fato também a ser relevado, porque seria muito interessante que essas mídias, redes sociais e buscadores, Google, Facebook, Twitter, tivessem a sua liberdade editorial de algoritmo, digamos assim, e pudessem fazer o que quisessem. Mas essa concentração que a gente tem no Brasil, seja nesse mercado de buscadores, seja no de redes sociais, torna isso um pouco complicado. Tá? Até pelo fato de sair uma pesquisa recente também da Universidade de Oxford, que fala que 67% dos brasileiros se informam politicamente e de outras formas por meio de redes sociais. Então, digamos assim, é um quase monopólio ou oligopólio dessa informação por meio desses intermediários. Tá? A gente tem alguns casos nos Estados Unidos bastante interessantes, né, que mostram como é que a justiça americana considera que essas plataformas na internet têm liberdade editorial, sim. Tá? Então, por exemplo, tem um caso chamado Search King versus Google, né, onde esse Search King era simplesmente uma empresa que buscava publicidade para as páginas melhores ranqueadas do Google. Né? Isso afetava os negócios do Google. O que o Google fez? Removeu, ou na verdade não removeu, abaixou o ranking dessa Search King no próprio Google. Né? E essa empresa, então, entrou com uma ação judicial, mas a justiça americana falou, olha, o Google pode fazer isso porque ele tem liberdade editorial. A gente tem vários exemplos desses. Teve um agora em 2017, de uma empresa chamada eVentures Worldwide, que era uma empresa que faz aquela Search Engine Optimization, né, para que a página fique melhor ranqueada no Google, mais bem colocada no Google. E o Google também não gostou e retirou as páginas de 231 clientes dessa empresa, né, da eVentures, do Google, removeu do Google. E até agora foi uma decisão liminar por enquanto, mas a justiça americana entendeu que o Google teria liberdade editorial para fazer isso. Esses dois casos têm um quê de direito concorrencial, tá? Mas a gente pode ir para casos mais sensíveis, que envolvem liberdade de expressão, direito de comunicação. Por exemplo, tem um caso de 2007, já faz um tempo, chamado Langdon versus Google. Tá? Esse caso, o cara queria publicar um anúncio criticando o Attorney General, o Procurador-Geral do Estado da Carolina do Norte. E o Google simplesmente não aceitou a publicação desse anúncio aí. Né? Então, muitos autores americanos falaram sobre isso, criticaram a decisão. A justiça americana concordou com a remoção desse anúncio pelo Google, dizendo, de novo, que o Google tinha liberdade editorial, mas que seria um rompimento da tradição da liberdade americana e da primeira emenda, firmados, inclusive, naquele famoso caso New York Times versus Sullivan, né, que era justamente a crítica de uma autoridade pública que foi considerada legal. Nesse caso, o Google estava tirando para não ter problema com a autoridade pública, esse tipo de crítica. Tá? São casos que podem ser pontuais, mas são casos que existem. Tá? Em 2014, teve um, que é o caso Zeng versus Baidu, também nos Estados Unidos, mas foi com o Baidu, que retirou uma crítica de um blog, na verdade tirou o blog inteiro, porque fazia críticas ao governo chinês, né, críticas chamando de ditadura, enfim, e o Baidu retirou. E a justiça americana manteve esse direito do Baidu, argumentando de novo, liberdade editorial. Tá, gente? Então a gente começa a ficar um pouco na dúvida sobre o poder dessas plataformas e dos limites ou não dessa liberdade editorial. Tá? Então, a gente tem que pensar na questão, quando a gente pensa isso da ação algorítmica, a gente está pensando na infraestrutura da liberdade de expressão. Né? Quando a gente considera isso, a gente pode considerar que a própria Constituição Federal ela traz uma série de proteções à infraestrutura de liberdade de expressão. Então, por exemplo, quando você fala de direito de liberdade religiosa, não é apenas o direito de se manifestar a fé, etc. Ela protege templos, cultos, uma certa infraestrutura para que seja possível o exercício da liberdade religiosa. Né? O direito de se reunir, liberdade de reunião. Né? Você tem esse direito de usar as ruas, a infraestrutura das ruas, se você comunicar previamente, enfim. Tá? Então, tem toda uma proteção à infraestrutura da comunicação. Isso existiu, inclusive, no Marco Civil na internet, o princípio da neutralidade de rede, ela trazia uma proteção de infraestrutura à liberdade de expressão quando ela proibia que os provedores de conexão, ou seja, aquelas empresas de telecomunicações, manipulassem o conteúdo da forma que quisessem, ou discriminassem o conteúdo da forma que quisessem. Né? Então, todas essas questões aí, elas envolvem a defesa de uma esfera pública de discussão que se tornou extremamente relevante, né? Em que se é possível ou não regular isso, ou se uma regulação poderia tornar as coisas piores. Tá? Então, essa questão que se discute. Quando a gente fala, por exemplo,
do princípio da neutralidade de rede, é interessante lembrar que um dos argumentos da Verizon, quando esse princípio estava sendo discutido lá nos Estados Unidos, ainda nos anos 2011 e tal, foi que ela tinha direito editorial, de liberdade editorial, sobre o conteúdo que trafegava nas suas redes. Ela poderia fazer o que ela quisesse. A FCC, na época, não, que é a agência reguladora norte-americana, né, das telecomunicações, não concordou com esse argumento, justamente dizendo que a Verizon não produzia conteúdo. Então, ela não tinha direito à liberdade editorial. Olha, se a gente olhar esse argumento por esse ângulo, é difícil dizer, porque Google e Facebook, por exemplo, entre outras plataformas, também não produzem conteúdo. Então, eles não deveriam ter essa liberdade editorial, né? Então, esse argumento ele tem que ser melhor elaborado. Tá? Por outro lado, simplesmente aplicar regras da mídia tradicional, transpor regras ou responsabilidades da mídia tradicional para esses intermediários da internet, não parece ser a melhor solução. Né? Essas empresas tradicionais elas têm uma série de liberdades, têm uma série de deveres também. Então, a gente teria que analisar caso a caso como é que esses direitos e deveres deveriam ser transpostos numa regulação, se é que a gente pode chamar assim, dessa ação algorítmica. Tá? Então, por exemplo, a TV e o rádio eles têm uma série de proteções. Né? Eles não podem ter as suas licenças revogadas sem votação no Congresso Nacional nominal de pelo menos 2/5 dos parlamentares. Enfim, eles têm uma série de proteções, mas tem uma série de obrigações também. Tá? Claro que aí se trata de concessões e autorizações administrativas, né? Porque fazem uso de um bem público que é o espectro radioelétrico. Não é o caso de Google, Facebook ou desses provedores de aplicação. Mas o fato é que a gente está caminhando para algumas identidades desses novos intermediários, digamos assim, e da velha mídia. Tá? Então, por exemplo, a gente está falando de eleições. Né? Quando você olha a nova lei eleitoral, você já encontra uma série de situações onde o tratamento desses intermediários se assemelha à mídia tradicional. É o caso do direito de resposta, por exemplo, que já está previsto na legislação eleitoral. A questão da vedação ao anonimato e esse tratamento também, a gente estava discutindo isso aqui. Agora, por exemplo, quando você veda o impulsionamento de conteúdos por pessoas físicas, e se houver alguma tendência ideológica dentro do algoritmo da empresa que favoreça determinado candidato, prejudique outro candidato, isso é legal? Isso não seria um impulsionamento algorítmico do próprio provedor de aplicação? Ele poderia fazer isso à torto e à direito? Ora, uma mídia tradicional, um jornal, a gente geralmente sabe qual é a linha editorial dele. Né? Geralmente tem um editorial, ele publica, pelo menos lá nos Estados Unidos, isso é bastante comum. No Brasil, a gente não tem tanto esse hábito ainda. Né? Mas a gente não sabe qual a linha editorial de um Facebook ou de um Google. Né? Ele joga ali meio que nas sombras. Tá? Então, um requisito, primeiro, eu acho que para essa eventual regulação, se é que isso seja possível, não tenho resposta se isso é possível e como fazer isso, é que você teria que ter uma transparência e um princípio, pelo menos, de não discriminação embutido dentro desse algoritmo. Tá? Agora sim, quando a gente fala de detecção de fraude e também essa questão da ação algorítmica, várias soluções são apresentadas. Né? Algumas já foram ditas aqui, eu vou passar mais rápido. Mas, por exemplo, a questão do fact-check é uma questão interessante, mas ela muitas vezes é ineficaz. Né? Primeiro porque você também não sabe qual é a linha editorial, entre aspas, aí, do fact-check. Né? Muitos acusam alguns fact-checkers de terem uma linha ideológica também. Então, quem vai fazer o fact-check dos fact-checkers? Né? E assim por diante. Então, fica uma questão. E outra, você cai naquela coisa do Ministério da Verdade, de dizer quem é que isso é falso, isso não é, isso pode, aquilo não pode. Então, é uma questão complicada. Né? A questão da bolha informativa, né, do chamado Daily Me. Né? Você, em vez de abrir o jornal agora, você simplesmente abre o seu Facebook e lê lá o seu jornal de manhã com todas aquelas comunidades que você segue e você reforça aquelas percepções que você já traz dentro de você. Né? Então, alternativas aí seria forçar, por exemplo, uma rede social a colocar uma série de informações que você não pediu para seguir para fazer um contraponto. Mas também é uma coisa complicada. Né? O que essa rede social, por meio do algoritmo, vai estar colocando para você ler? A opinião dela. Né? Então, fica uma coisa complicada também de fazer. Tá? Uma outra sugestão é igualar
Isso, a lógica do Wikipedia, por exemplo, né? Fazer uma construção coletiva de conhecimento e tal. Isso é muito válido para vocábulos, que são constantes, estanques e ficam ali muito tempo. Né? Agora, para notícias que são perecíveis, né, de uma hora para outra elas se perdem, não tem mais valor, fica difícil você fazer uma construção coletiva lá o Wikipedia. Você não vai conseguir fazer isso. Tá? Você pode fazer a posteriori, mas não ao tempo em que as coisas estão acontecendo. Né? Uma outra proposta de alguns autores aí, e algumas personalidades, inclusive da mídia e financistas falaram isso, o George Soros falou, o Rupert Murdoch falou recentemente, que o Facebook, por exemplo, teria que ser tratado como uma public utility, né? Quase como um common carrier. Ou seja, ele não pode editar, ou tem que editar o mínimo, né? Como se fosse com o princípio da neutralidade de rede aplicado aos provedores de conexão, né? As empresas de telecomunicações. Você não pode discriminar por origem, destino, aplicação, etc. Então, mas será que seria possível fazer isso com notícias, com 1 milhão, 1 bilhão de notícias que vão circulando ali pela rede toda hora? Como é que isso seria feito também, né? Alguns outros autores eles sugerem que se aplicasse uma regra de Fairness Doctrine. Né? Eu não sei se vocês sabem o que é ou lembram disso, mas foi uma doutrina que vigiou nos Estados Unidos por cerca de 40 anos, né, em que a mídia tradicional, TV, rádio, por exemplo, teriam que dar um espaço semelhante a opiniões controversas que fossem sensíveis, digamos assim. Então, quando você dava um lado da opinião, tinha que dar o outro também o mesmo espaço. Tá? Essa doutrina foi extinta pelos Estados Unidos no final dos anos 80, inclusive pela Suprema Corte, que entendeu que isso acabava restringindo a liberdade de expressão, porque os meios de comunicação ficavam com medo de levar assuntos controversos à pauta, porque teriam que dar sempre o outro lado, isso tomava tempo da programação, enfim, foi uma das razões da extinção dessa Fairness Doctrine. Além do que implementar isso numa rede social, num buscador, como é que seria isso? Né? Bom, alguns autores falam, isso foi até um autor indiano que eu li, que a gente devia ter um mercado de algoritmos, né? A marketplace of algorithms, né? Que ele fala. Ou seja, se o usuário ele não estivesse satisfeito com um determinado algoritmo, porque vislumbrasse nele alguma posição ideológica, alguma inclinação que ele não gostaria, ele poderia escolher outros algoritmos. Então, o provedor de aplicação teria que ofertar uma carteira de algoritmos que fossem assim, assado, para que ele pudesse escolher. Isso talvez até reforçasse a questão da bolha informacional, mas você teria uma alternativa para fugir dessa questão da imposição do algoritmo por esses intermediários. Tá? Agora, isso deveria ser feito para todos os intermediários ou somente aqueles que tivessem poder de mercado? É uma outra questão. Você tem várias legislações e regulações que incidem apenas sobre empresas que têm poder de mercado significativo. Talvez para essas empresas pequenas e inovadoras ainda isso não se aplicasse. Tá? Agora, quais são os riscos que a gente corre fazendo isso? Tá, gente? Hoje, os próprios meios de liberdade de expressão trazem embutidos por design a possibilidade mesma de censura. Tá? Então, quando a gente fala de Facebook e Google, é muito legal, realmente ampliou a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, o risco e a facilidade com que você tem, por meio dessas plataformas, de controlar a informação é enorme. Tá? A literatura traz vários exemplos de como é que se fez isso com Wikileaks e outras plataformas que espalharam notícias, digamos, inconvenientes, tá? E como é que os governos reagiram em cima dessas plataformas, silenciando essas informações. É bastante interessante analisar isso. Então, a partir do momento que a gente der o poder ao Estado de regular ou dizer que o algoritmo tem que preencher esse ou aquele requisito, a gente vai estar abrindo as portas, de certa forma, para que haja não só vigilância, mas controle de conteúdo, regulação de discurso, enfim. É um risco que a gente tem que correr. Né? A gente quer continuar como está, quer tentar fazer alguma coisa com o risco de piorar a situação. Então, eu acho que essa contribuição que eu trouxe aí é apenas jogando para debate e para a gente poder conversar com mais profundidade depois. Eu agradeço. Muito obrigada, Guilherme. Vamos passar agora para o Jonas. Tem um microfone aí? Agora sim. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Intervoz, queria agradecer pelo convite. O Intervoz é uma organização que atua com direitos digitais, com direito humano à comunicação, faz parte da Coalizão Direitos na Rede, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e a gente vem atuando em diversas áreas, como a campanha Conecte Seus Direitos, uma campanha recentemente lançada para garantir o acesso de quem ainda está desconectado, e um debate que a gente vem levantando e que a gente vai lançar no dia 27 de abril, exatamente sobre o tema desse painel, que é
pensar essas fraudes informativas e esses algoritmos de uma forma um pouco mais ampla e recuperar. Acho que o Guilherme trouxe vários conceitos do debate das chamadas mídias tradicionais e como que a gente pode usar vários desses raciocínios, inclusive para a internet hoje. E acho que 2 ideias-chave são concentração e diversidade, ou seja, como que a gente proíbe ou mitiga a concentração e como que a gente promove a diversidade como uma solução talvez mais eficaz do que exatamente aquilo que nos traz medo, né? Ou seja, que a gente crie grandes ministérios da verdade ou grandes legislações que podem vir a ter impactos na liberdade de expressão. Minha fala vai detalhar um pouco isso. Acho que o Guilherme já trouxe várias possibilidades que eu vou retomar aqui no fim. Fiz uma colinha aqui, espero poder segui-la. 15 minutos, né? Vou até botar aqui para não me perder. Nossa, que mesa rígida. Então, assim, começando, a mesa trabalha com o conceito de fraude informativa. Eu não sou advogado, acho que o Guilherme, inclusive, depois, se quiser explicar melhor, mas eu fui procurar um pouco no Código Civil e na legislação. O próprio conceito de fraude ele é controverso, né? Você tem na doutrina quem discuta fraude a partir da ideia da intenção, ou seja, tem que ter a intenção de gerar um dolo, ou seja, de gerar um prejuízo em alguém. Há juristas que dizem que a fraude só existe quando ela gera prejuízo em alguém. E há juristas que dizem que, por exemplo, a fraude pode ser qualquer tipo de violação à lei. Então, na verdade, quando o seminário trabalhou com o conceito de fraude informativa, na minha opinião, ele acaba se remetendo muito à mesma dificuldade que foi detectada na primeira mesa. Ou seja, a gente está diante de um fenômeno que se popularizou o sobrenome de fake news, mas que, como já foi dito aqui, não tem nada de novo e que nós mesmos temos uma dificuldade para enquadrar isso numa conceituação, e essa dificuldade acaba trazendo dificuldades derivadas de qual é a solução que se vai dar, inclusive qual é o problema. Porque muitas vezes aquilo que pode estar sendo apontado como problema pode não ser um problema. Então, acho que eu quero dividir minha fala tratando dessa fraude informativa e da ação algorítmica, primeiro trazendo o que a gente vê que é problema e depois discutindo um pouco as soluções. Acho que a primeira mesa, nem vou entrar muito no problema da conceituação de fake news, mas só lembrar, né? Ou seja, os relatores da liberdade de expressão fizeram uma declaração falando não queremos usar esse termo. Queremos usar o termo desinformação. A coalizão First Draft News, inclusive, detalha a desinformação de maneiras diferentes. Você tem a desinformação no fato. Ou seja, Guilherme se jogou no chão. Não, Guilherme não se jogou no chão. Mas você tem outras formas de desinformação, como vocês já sabem. Pode haver uma descontextualização, pode haver uma desinformação interpretativa, ou seja, o fato caiu ou seja, teve um julgamento do habeas corpus do Lula hoje, mas a interpretação de como ele se deu, os interesses por trás, podem ser diversas. E aí entra uma questão fundamental, que as diversas organizações da sociedade civil se organizaram no IGF do ano passado e soltaram uma declaração em que elas colocam os limites dessa visão muito ingênua sobre fake news e também os limites de uma visão ingênua que tenta ver na mídia tradicional uma suposta solução, que é o que a gente vê no discurso de muitos empresários. Vários seminários ocorreram em Brasília aí, ao longo dos últimos meses em que o discurso foi esse. A solução às fake news é mais jornalismo profissional. Sendo que a gente sabe, e o Brasil é um exemplo disso, como a gente tem diversos casos em que a dita mídia tradicional, porque o jornalismo profissional é uma profissão, é uma atividade remunerada, a mídia tradicional é outra coisa, ela própria consegue fazer muita notícia falsa e muita desinformação. Então, nós estamos aí, de fato, diante de um problema de como conceituar essa questão. E o problema é porque a chamada fake news não é a única questão quando a gente está falando do tema do seminário. Desafios da internet no debate democrático nas eleições. A mesa anterior estava tratando de bots, estava tratando de anonimato. A primeira mesa tocou, o Sakamoto trouxe aqui a discussão sobre o discurso de ódio. O Serginho trouxe o debate sobre a propaganda paga, que, na minha opinião, inclusive, pode ter um efeito mais danoso do que as chamadas notícias falsas nessas eleições. Porque essa, inclusive, é muito menos rastreável. Muito menos rastreável. E a gente está num contexto de um escândalo que se deu nos Estados Unidos, mais de uma empresa que
Não sei se todo mundo aqui chegou a ver uma reportagem que foi feita por um canal britânico, Channel 4, em que eles falam, estamos indo para o Brasil. Então, assim, eles já fizeram uma parceria com uma empresa que chama Ponte. Então, não é absurdo pensar que, inclusive, a Cambridge Analytica já está operando no Brasil, já pode ter fechado contratos com candidaturas no país. E que nós nem vamos saber, porque eles deixam muito claro que eles não aparecem. Então, assim, a propaganda paga é um problema tão grave, na minha opinião, e na opinião do Intervoz, e várias entidades da coalizão que denunciaram isso, quanto a questão das notícias falsas, porque ela pode fazer aquilo que a gente chama no Intervoz de o candidato de várias caras. Ou seja, para cada pessoa esse candidato é uma coisa, e diferentemente das eleições de 10, 15 anos atrás, em que quando você botava um panfleto apócrifo, alguém na cidade ficava sabendo, dessa vez ninguém vai ficar sabendo. Então, assim, nós temos vários desses aspectos, e um dos aspectos que está sendo tratado nessa mesa, que é o que a gente está chamando aqui de ação algorítmica. E aí eu queria falar também... Eu sei que é muito fácil a gente falar que todos os problemas são maiores do que a gente pinta, mas, de fato, cada vez mais a gente não pode olhar para os algoritmos somente como algoritmos. A gente está falando de uma trinca que vai desde a coleta dos dados, chamada de Big Data, até este processamento, terminando em aplicações inteligentes. Se a gente pegar os documentos do Fórum Econômico Mundial, da OCDE, de consultorias como a Accenture e a McKinsey, a nova fronteira de todos os documentos de tendências tecnológicas é inteligência artificial. Ou seja, de que maneira esses algoritmos, inclusive, ficarão muito mais inteligentes. Não é à toa, inclusive, problematizando o debate dos bots de mais cedo, que existe uma pressão para que esses bots sejam dotados de personalidade. Não é à toa que a Amazon investe na Alexa, ou no Alexa, não sei nem se a gente vai começar a botar gênero, né? Isso, inclusive, é admitir uma personalidade. Não é à toa que a Microsoft... Ou seja, os assistentes são um elemento de ponta dessa indústria. Por quê? Porque são eles que concentram toda a coleta e a interação e a devolução disso como sugestões, como serviços, como aplicações. E aí a gente tem uma série de problemas e riscos. Primeiro, o problema da opacidade. Como mencionou o Serginho mais cedo, ou o Percival, tem vezes que nem a própria equipe que desenvolveu aquele sistema sabe mais como ele funciona, porque um elemento central dele é aquilo que, eu não sei como que os engenheiros estão traduzindo para o português, aprendizado por máquinas, mas que se chama, no jargão técnico, que tudo é em inglês, né? Infelizmente, daqui a pouco a gente vai estar falando inglês no debate, é a fake news, o machine learning, o big data, e etc. e tal. Mas machine learning é a grande coisa. Tem um livro de um professor muito interessante, português, chama Pedro Domingos, que ele chama o algoritmo mestre, em que ele vai falar, o machine learning é a tecnologia que é central para isso e talvez muito perigosa, porque é exatamente ela que faz com que a máquina se desprenda da sua programação original e passe a aprender com aquilo próprio. Então, você tem o primeiro problema, que é opacidade, você não sabe como funciona. Você tem o segundo problema, que é possibilidades mil de direcionamentos, discriminações. Há vários trabalhos acadêmicos que identificam discriminações e injustiças em algoritmos, que passam a, por exemplo, cobrar mais caro de pessoas de áreas mais pobres, ou não garantir um reconhecimento facial de rostos negros. Tem dezenas e centenas de trabalhos que vêm mostrando como algoritmos, bots e sistemas inteligentes não são inteligentes desse ponto de vista. Ou seja, você precisa ter ali uma mediação humana, e acho que 2 semanas atrás a gente teve um marco disso, que foi um acidente com um carro autônomo da Uber que matou uma pessoa. Ou seja, você tem um debate enorme nos Estados Unidos e na Europa sobre como é que você vai regular esses carros. Qual é o valor que você coloca aí? E aí você traz um outro aspecto, que é, se por um lado esses sistemas se tornam cada vez mais inteligentes, se por um lado a inteligência artificial vem avançando nos últimos 5 anos assustadoramente, se alguém tiver curiosidade, a Electronic Frontier Foundation tem um projeto só de medição da evolução da inteligência artificial. Um grupo recente de pesquisadores de Oxford lançou um documento naquilo que eles chamam de inteligência artificial maliciosa e vai mostrar os prejuízos disso. Por outro lado,
é ruim da nossa parte cair num discurso de que os seres humanos não têm responsabilidade por isso. Então, os programadores são engenheiros brilhantes que fizeram um programa sem nenhum interesse por trás, e esse programa aprende por ele próprio e vira um monstro desgovernado. Não. Basta a gente ver, retomando o debate que está sendo feito aqui, por exemplo, sobre a liberdade editorial, que o Facebook mudou os critérios do feed dele 6 vezes nos últimos 8 meses. Inclusive para interferir na circulação de conteúdos. O que fez com que, por exemplo, a Folha de São Paulo deixasse de publicar conteúdos no Facebook. Se a Folha de São Paulo está passando sufoco, imagina o blog da Maria Fro, a revista Fórum, a página internet sobre ataque da Coalizão Direitos na Rede. Ou seja, nós temos uma situação em que, sim, há interesses, sim, há critérios definidos por seres humanos, organizações, instituições, e isso pode, sim, ser monitorado e regulado. E esse é o debate. Como nós vamos fazer isso e como nós vamos dar conta desses riscos? E aí eu queria agregar ao que já vem sendo debatido nas mesas e ao que foi colocado pelo Guilherme, uma dimensão que para o Intervoz é muito cara. Nós temos que olhar para isso, sim, sob um olhar do direito concorrencial, porque são mercados e são empresas. Não é porque não são empresas de tecnologia que não devem ser reguladas, inclusive percebendo as suas barreiras à entrada, as suas práticas anticompetitivas. A gente precisa agregar a discussão concorrencial, sim, nesse debate, porque o que a gente está vendo é a emergência daquilo que a gente está chamando de monopólios digitais. Ou seja, você tem grandes empresas, o que em inglês se chama de Big Tech, Giant Tech, cada hora surge um nome. Empresas que saem como altamente dominantes do seu nicho, o Facebook nos sites de redes sociais, o Google dos mecanismos de busca, a Amazon no comércio eletrônico, a Microsoft nos sistemas operacionais, e passam a operar em diversos mercados. Porque o negócio desses agentes deixou de ser o negócio original, passou a ser exatamente a coleta massificada de informações para identificar demandas e produzir soluções. Por que o Google entrou no negócio de carros autodirigíveis? O que o Google tem a ver com isso? Ele tem exatamente o monitoramento das preferências da base enorme de clientes que ele tem. Então, o potencial dessas empresas é enorme e o potencial dos prejuízos à sociedade e aos mercados em geral também é enorme. Então, quais são as soluções que a gente tem que trabalhar? E aí a gente precisa entrar em qual é o cenário atual. Do ponto de vista do debate das fake news, a gente tem um cenário de uma preocupação grande do Tribunal Superior Eleitoral e que, infelizmente, a coalizão colocou isso no Fórum da Internet no Brasil, no Rio, no ano passado, resolveu convidar o Exército, a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal para discutir como combater as chamadas notícias falsas. Ou seja, o Exército e a ABIN são para proteger supostamente o Estado brasileiro, se bem que nessa semana eu ando mais em dúvida sobre quais são essas funções. Mas supostamente é proteger isso de um inimigo externo. Não é para tratar nós, usuários, como potenciais inimigos internos. A discussão não pode passar por aí. Por outro lado, nós temos o Congresso Nacional com uma tentativa de aprovar um conjunto de legislações que podem ou criminalizar ou o usuário ou a pessoa que compartilha, ou criminalizar a plataforma, que é a solução alemã. Então, também não é algo que vai ser adequado, porque no momento que a plataforma vira responsável, ela vai derrubar qualquer coisa que possa gerar multa para ela, o que pode gerar uma epidemia de remoção de conteúdo e uma censura generalizada. Do ponto de vista dos algoritmos, vale lembrar que talvez o escândalo da Cambridge Analytica seja uma oportunidade ímpar, no momento que o próprio Facebook, a Apple e vários representantes de grandes conglomerados passam a dizer que eles sim têm que ser regulados. Eles dizem, nós temos que ser regulados, porque eles sabem que isso gera problema à credibilidade deles. O Facebook perdeu bilhões e bilhões de dólares em valor de bolsa por conta desse escândalo. Então, não seria essa uma oportunidade para a gente pensar nisso? E aí eu vou concluir, porque o meu tempo está terminando, dizendo o que, na nossa opinião, as soluções devem ou não devem fazer.
As respostas sobre o que elas devem fazer são as mais difíceis. Se fossem fáceis, a gente nem estaria nesse seminário. A gente já estava discutindo no Congresso. Mas a gente sabe que, essas soluções não podem violar a liberdade de expressão. 2, essas soluções não podem ampliar a vigilância e o punitivismo. Já foi colocado aqui em outras mesas, é um pilar de pensar a democracia na internet, a proteção dos dados pessoais. É um pilar. E nós não podemos ter o escândalo da Cambridge Analytica como uma desculpa para aprovar uma má lei de proteção de dados, que, na verdade, pode vir a ser uma lei de desproteção de dados pessoais. Se essa lei tiver respondendo aos interesses das empresas que querem coletar e explorar esses dados da forma mais flexível possível, ou livre possível, a gente corre o risco de entrar num momento em que os nossos dados pessoais são chamados, inclusive, de petróleo por grandes economistas, sem proteger esse grande ativo. Eu também não acho essa comparação das melhores, mas entender que isso vem sendo usado como um ativo. E entender o mais fundamental de tudo, é um direito garantido na Constituição. Então, por onde podem passar essas soluções? Primeiro, Agenda Zero. O escândalo Cambridge Analytica recolocou a velocidade do debate sobre a lei de proteção de dados pessoais. Então, nós precisamos garantir a aprovação de uma lei que, de fato, proteja os dados, que tenha uma autoridade que possa fazer a fiscalização, que coloque também o Estado sob um conjunto de regras, que não flexibilize a definição dos dados, que faça com que a coleta e o tratamento seja para aquela finalidade solicitada. Por que o Google Maps, que é a minha câmera, ou eu preciso autorizar o uso da minha câmera, entre outros 300 milhões de exemplos? Então, nós precisamos aprovar uma lei de dados pessoais e o CGI é um ator fundamental para contribuir nesse processo. 2, nós precisamos promover a pluralidade e a diversidade na internet, inclusive pensando mecanismos da mídia tradicional de fomento. Por que a gente fomenta o audiovisual brasileiro e não fomenta o audiovisual no digital, ou não fomenta sites no digital? Por que a gente não pode pensar, inclusive, esses gigantes no Brasil, do ponto de vista do direito concorrencial, que exercem posições de monopólio? Convido todos e todas, quem tiver interesse, a gente vai divulgar em breve esse seminário no dia 27, em que a gente faz uma análise do conteúdo na internet no Brasil e mostra como há uma concentração brutal. E, por fim, que a gente garanta, sim, soluções trazidas pelo Guilherme, de transparência das plataformas, de neutralidade. Temos que pensar, inclusive, se essas plataformas podem alterar, podem organizar esses conteúdos, porque elas são, sim, produtoras de conteúdo. O Google está investindo em produção própria. Se você procura um resultado de um jogo de futebol, o Google te dá diretamente. Ele não dá mais só o site. A Apple está investindo em produção própria, o Facebook criou o seu Facebook Watch e está investindo em produção própria. Então, essas empresas são também produtoras de conteúdo e são interessadas no jogo político. E podem, inclusive, estar interessadas no nosso jogo político. Por isso que essas soluções são tão fundamentais. Peço desculpa para a nossa mediadora se eu ultrapassei o tempo e agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado. Obrigada a você, Jonas. Sei que é muita coisa para falar e o tempo é pequeno. Vou passar para a Cristina agora. Bom, gente, vou falar daqui mesmo. Tem uma apresentação, mas eu vou falar daqui mesmo. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É claro que eu não consigo dissociar a minha função profissional, jornalista, da minha presença na internet. Acho que todos que estão aqui sabem disso muito bem, desde que a internet é a internet, que a minha presença lá é muito mais profissional do que pessoal. Bom, falando disso, quando eu olho para o termo fake news, eu tenho que concordar lá com o professor Wilson, da primeira mesa, que diz que fake news tem um grande problema de credibilidade da imprensa. E eu estou aqui botando a cara a tapa como jornalista, dizendo, sim, o problema é nosso também. Nós temos uma grande parcela de culpa nessa história toda, porque nós deixamos de ser confiáveis pela população de um modo geral, e isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno do mundo todo. Pensando nisso, no mundo inteiro, acho que eu andei para trás. Ixi, está sem sinal. Vamos ver se vai para frente. Eu falo algoritmo. Bom, pensando nisso, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês, e a gente acabou de falar aqui do
First Draft, que é o First Draft é um movimento criado pelo Google, não por acaso, que o Google começou a angariar apoio de várias organizações no mundo inteiro. Então, tem muitas empresas de mídia no First Draft. Não sei o que está acontecendo. Tem muitas empresas de mídias associadas ao First Draft. Tem a agência Lupa, que vai falar na próxima mesa, que é uma das associadas do First Draft aqui no Brasil. O First Draft está chegando ao país com força total para olhar para e estudar o nosso processo eleitoral desse ano. E o que ele tem de mais relevante até esse momento? Ele tem, talvez, um dos estudos mais consistentes sobre fake news que a gente já viu até agora. E, nesse estudo sobre fake news, é que ele traz as 7 definições de fake news, da qual a gente, aqui no Brasil, só está olhando para uma, que é a produção de notícia com intenção deliberada de desinformar. Mas, além da produção de notícia com a intenção de desinformar, você tem outros 6 mecanismos de desinformação que são muito utilizados nas redes, justamente tirando proveito da sua característica de impulsão algorítmica, né, da sua natureza algorítmica e da sua natureza de conhecimento de quem é a audiência a quem ela está servindo. Então, não dá para dissociar, na minha opinião, e eu já vi muitas pessoas falando isso aqui hoje, não dá para dissociar fake news da questão de proteção de dados pessoais. Por que não dá para dissociar isso? Porque como é que isso funciona? Funciona, e por que as plataformas hoje são vistas como as grandes vilãs dessa história toda, quando elas podem não ser exatamente? Porque o que acontece? Eu vou fazer um cenário hipotético aqui. Eu sou uma agência que vou trabalhar na campanha eleitoral de um candidato. E eu não sou tão ética assim. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar todos os cabos eleitorais desse candidato, todo mundo que está lá afiliado ao diretório, e olhar para aquele pessoal todo e dizer assim, vou criar vários grupos de WhatsApp e de Telegram, porque o WhatsApp no Brasil já deu problema demais com a justiça, então vamos fugir do WhatsApp, vamos para o Telegram, que não tem presença nacional, está fora, e realmente a gente vai precisar do MLAT para ir pegar o Telegram lá fora. Vamos usar o Telegram para mandar para todo este pessoal aquele conteúdo que a gente quer ver circular no Facebook às 13 horas do dia tal, que o candidato vai falar. E aí, esse conteúdo vai para o Telegram para todo mundo, às 13 horas do dia tal, todo mundo publica junto. E, ao publicar junto, o algoritmo olha aquele conteúdo e diz, ui, esse conteúdo é relevante, e ele mesmo espalha. Não precisa do impulsionamento da propaganda. Ele espalha automaticamente um conteúdo que ele considera relevante, porque não sei qual é agora o número máximo de pessoas num grupo de WhatsApp, mas vamos supor que eu tenha 255. Mas vamos supor que eu tenha 100 grupos de WhatsApp. Então, eu tenho 250 pessoas publicando ao mesmo tempo. Não são 100 grupos de WhatsApp, são milhares. Então, são milhares de pessoas publicando ao mesmo tempo um conteúdo que vai ganhar relevância na rede social e que vai espraiar. Há tempo do Facebook tirar isso do ar, ou um Twitter tirar isso do ar, antes disso já ter viralizado na rede. É assim que se viraliza o conteúdo. Então, a gente precisa primeiro conhecer quem está por trás da fake news. E aí eu acho que a discussão não é tanto a questão algorítmica, é mais a questão de responsabilizar quem de fato está produzindo. A gente precisa conhecer quem está por trás disso tudo. Não à toa, aqui no Brasil, surgiu uma
iniciativa que se chama Não Vale Tudo. Não sei quem já viu essa iniciativa aqui. A Não Vale Tudo é uma iniciativa que vem do Instituto Ethos e uma série de outras associações que tenta chegar junto das agências de marketing político, das agências de Big Data, das agências que trabalham com a produção de conteúdo e fazer com que eles, de alguma forma, possam assumir o compromisso de não veicular a notícia falsa. Então, está lá na raiz. Está indo buscar a questão lá embaixo enquanto sociedade. É legítimo para a gente ter fake news circulando durante o processo eleitoral? Quem é que vai produzir isso? Vamos assumir que a gente não vai jogar um jogo político sujo, né? Bom, vamos assumir que a gente vai jogar o jogo político sujo, né? Então, como é que vem o jogo político sujo? Vem através do viés da confirmação, que também já foi falado na primeira mesa. Quando a gente, enquanto plataforma, busca todos os dados que a gente tem de comportamento da nossa audiência e de quem é cidadão, porque é o cidadão que está lá, eu consigo claramente mapear grupos de interesse para cada tipo de discurso que eu vou fazer cada candidato ter. Então, assim, esse grupo de interesse não vai receber isso aqui só pelo impulsionamento. Ele vai receber isso daqui porque eu conheço aquele cara e eu vou fazer uma comunicação que aquele cara vai pegar como uma comunicação que ele gostaria de ter feito e ele vai espalhar. Não à toa essa última pesquisa que foi feita pelo MIT, só com dados do Twitter, porque aí é uma outra questão, a gente fala muito do Facebook, mas o Twitter é hoje a rede mais utilizada para fazer monitoramento de conteúdo na internet. Todo mundo que trabalha com monitoramento de conteúdo sabe que a gente está indo monitorar hábitos no Twitter e não no Facebook, porque o Facebook, lá em 2014, fechou a porta para quem fazia esse tipo de monitoramento e deu essa possibilidade só para 3 ou 4 empresas no mundo. Uma dessas empresas é a IBM, a outra dessas empresas é a Social Bakers, que trabalha com marketing digital. Então, assim, são pouquíssimas empresas que hoje conseguem entrar no Facebook e ir no meu perfil pessoal e saber o que eu estou fazendo no meu perfil pessoal. Ao contrário do Twitter, em que eu consigo monitorar todo mundo, saber o que todo mundo está falando, saber qual é a influência que aquele cara tem. Então, não é só que eu produzi aquele conteúdo, mas o alcance que aquele conteúdo teve e em quantas mãos aquele conteúdo passou e foi replicado também para frente. Então, a influência do Twitter, talvez, nessa questão de impulsionamento, é muito mais premente de ser olhada do que a do Facebook. Mas, enfim, esse cara aqui tem todas as informações possíveis para fazer aquele conteúdo que vai fazer o viés de confirmação. Foi exatamente o que a Cambridge Analytica fez. Agora, a Cambridge Analytica não está sozinha. Eu não estou preocupada com a Cambridge Analytica no Brasil. Eu estou preocupada com N outras Cambridge Analyticas que estão funcionando no Brasil neste momento, sim, e que já funcionaram em eleições passadas. Se a gente for olhar para a eleição municipal de 2016, eu vou te dizer que eu, pelo meu ciclo de amizade, eu vi circular um monte de informações por WhatsApp que mexeram com o voto das pessoas do meu ciclo de amizade. Então, assim, isso daqui, para mim, é muito relevante. E aí eu vim fazer uma provocação aqui. Isso que eu estou falando vem do manual da SECOM, do governo Dilma. O manual da SECOM, que fala sobre redes sociais, tem lá como uma das premissas básicas para o trabalho com redes sociais, para quem trabalha com o governo, que a verdade é algo repetido diversas vezes por diversas pessoas. Quando a gente fala de viés de confirmação e quando a gente fala de fake news, a gente está falando desse princípio. A verdade é algo repetido diversas vezes por diversas pessoas. E isso se espalha na internet como uma praga.
Alguém vai descobrir um ponto fraco e explorá-lo. Está lá, ó. Não deixe o ponto fraco, porque alguém vai descobrir e vai explorar. A gente fala isso enquanto assessor de imprensa ou enquanto empresa que está do lado de alguém dizendo assim, eu preciso cuidar da sua reputação. Eu estou dizendo para o cara, olha, vai acontecer e você tem que estar preparado para responder isso aqui. A fake news se alimenta disso, a rede social também. Alguém vai investir ou aumentar algum problema, vai inventar ou aumentar algum problema e possivelmente você vai ser encarado como culpado. Bom, gente, quando a gente faz difamação de político, e alguém falou de difamação hoje de manhã, é nisso aqui que a gente está falando. Está no manual de redes sociais do governo como premissas de trabalho com rede social que deve ser evitado. Porque são premissas de como funciona a comunicação em rede. O que essas empresas todas fizeram com fake news foi justamente beber nisso aqui e pegar isso e amplificar de uma forma imensa. Né? Então, como é que a gente pode estar preparado para isso? Né? E aí, tentando responder, eu botei aqui, use o filtro. Use o filtro é o que eu falo para todo mundo, para todos os meus amigos. Gente, por favor, vamos lá. Sabe aquela história da conversa do cafezinho? Você não desconfia? Pô, aquele cara está me contando isso, mas ele tem um viés, ele está interessado em tal coisa assim, assim. Pô, eu vou passar essa informação para frente ou eu vou primeiro apurar se essa informação é verdadeira? Então, vamos usar o filtro, gente. A gente precisa usar o filtro. E não somos só nós que vamos usar o filtro. Acho que é todo mundo enquanto sociedade. Todas as organizações, de um modo geral, precisam usar esse filtro. Como é que a gente traduz isso para uma regulação que é necessária? Eu cada vez mais me convenço que a regulação da rede social é necessária, que a regulação do algoritmo é necessária. A questão é saber que regulação. Então, eu vou para o algoritmo, olho para o algoritmo e digo assim, o que eu gostaria de saber de um algoritmo? Talvez ele vá me mostrar tudo o que ele faz. Ele não vai mostrar tudo o que ele faz, porque o algoritmo também é parte da questão concorrencial dele, do modelo de negócio dele. Mas, se ele mostrasse, pelo menos, uma parte do algoritmo, que é a parte que diz como é que ele trata o meu dado, que dado meu ele está tratando, e como é que eu posso evitar que ele use aquele dado para uma determinada finalidade que eu não quero que seja usada, isso já está valendo. Já era uma regulação que eu gostaria de ver e que talvez não fira tanto a liberdade de expressão, mas vai ferir os interesses de um monte de gente que faz propaganda paga na internet. E não é só a propaganda política. Quando eu estou fazendo a propaganda de um carro, vamos pegar lá a Cambridge Analytica de novo e vamos pegar o que o Facebook acabou de fazer com o chamado Third Party Data, que vem do Serasa, que vem de um monte de outros lugares. Por que ele usa esse tipo de conteúdo? Ele usa esse tipo de conteúdo porque é impossível rastrear na internet o que um comprador do carro faz com ele. Né? Ou que tipo de outras bens um comprador daquele carro, daquela marca específica, faz. Só que eu preciso estar em contato com aquele cara, que é o meu cliente, que comprou o meu carro, na jornada digital dele o dia inteiro. Então, a jornada de uso das tecnologias digitais passou a ser um drive de fornecimento de conteúdo de marketing e de venda de produtos e serviços associado a um produto ou serviço que eu consumi anteriormente. E aí, quando chega nesse caso, o que acontece? Eu tiro o Third Party Data. Ok, você vai ter que usar só o First Party Data, que é o que você tem. Mas o Third Party Data que a Serasa tinha, que colocava lá, eu nunca soube que a Serasa colocava lá, ou por outro, até sei. Mas qual é o dado que ela botou lá? Ela botou um dado que eu comprei um carro a prazo e não paguei todas as prestações? Ela botou um dado que o meu CPF, que comprou aquele carro, também comprou uma TV de 48 polegadas, comprou isso assim, comprou alguma outra coisa diferente, e todo esse cruzamento de dados serve para traçar o meu perfil enquanto eleitor, porque eu posso ter uma condição social melhor, e essa condição social pode me dar um viés de votar num determinado candidato e não votar em outro. Então, assim, tudo isso está em jogo, e tudo isso fere interesses muito grandes. Então, ou a gente faz um pacto, enquanto sociedade,
e olha para todas essas questões, e olha para a regulação do ponto de vista de proteger a rede naquilo que a rede faz de melhor e banir da rede aquele uso que a gente considera nocivo enquanto sociedade, todos nós estamos preocupados com ele, ou a gente não vai andar. Obrigada, Cristina. Desculpa pelo problema técnico no início, mas foi um problema técnico, não foi uma ação algorítmica aqui para bloquear a sua apresentação. Vamos, então, para as perguntas. Temos a bancada do CGI aqui com 2 perguntas. Mais uma lá atrás. Obrigado. Mais um aqui. Pergunta. Serginho, por favor, comece. Obrigado. Vamos só tentar ser breve, porque o nosso tempo está bem breve, complicado. O mais breve possível. Eu agradeço aqui a mesa, o Jonas, o Guilherme, a Cristina, e eu tenho uma pergunta. Desculpa, eu tenho uma pergunta que talvez eu não sei se vocês abordaram, mas, para mim, é um dos temas principais dessa mesa. A minha pergunta primeira é o seguinte: vocês acham possível uma detecção automática de inverdades na rede, como está sendo propagandeado aí por várias consultorias e até mesmo por redes sociais? Eu pergunto isso porque, para a gente provar que a Marielle não tinha nenhuma relação com o crime organizado, pode parecer uma coisa simples, mas, para você provar, você precisa fazer um trabalho de reportagem, de ir até o lugar, de falar com as pessoas, de mostrar que ela não tinha nenhuma ligação. Então, a pergunta é a seguinte: vocês acham possível uma detecção automatizada, algoritmizada do que é fake ou do que é inverdade na rede? Então, essa é a minha pergunta para os 3. E outra muito curta. Eu queria dizer o seguinte: eu não sei se eu entendi o que a Cristina falou, mas eu queria dizer o seguinte: tem uma ideia, uma piada até, que tem um cara procurando uma chave à noite debaixo de uma luz. Aí o policial fala assim: você perdeu a chave aqui? Ele falou: não, mas por que você está procurando aqui? É porque aqui tem luz. Então, o Twitter ele é 9% dos usuários da internet no Brasil. O Facebook é 78%. E o Instagram, não, o WhatsApp, mensageria instantânea, são 89%. O Twitter perde para listas de discussão, que é 12% dos usuários de rede. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Twitter não me parece que ele possa ser indicador, a não ser de orientação de olhar na rede. O Facebook e o WhatsApp é muito mais problemático e tem uma enorme dificuldade, como você falou, de rastreamento. Então, eu queria, se eu entendi, o que você quis dizer com a questão do Twitter, porque aí eu acho extremamente problemático. O Facebook, ao impedir as APIs dos pesquisadores como nós de olhar lá dentro, ele está impedindo, na verdade, ele não está impedindo o vazamento. A Cambridge Analytica não vazou nada do Facebook. Ela operou as APIs. Essa que é a questão. Só que agora nós não podemos operar. Então, a coisa ficou mais opaca ainda. Flávia. Obrigada, Serginho. Obrigada a todos e a todas na mesa. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeira, para o Jonas, né, e para a mesa como um todo, diante do reconhecimento, né, de que a coleta de dados pessoais, o tratamento desses dados, nesse contexto todo de uso de algoritmos, é alguma coisa fundamental, vocês veem a possibilidade de que uma lei que seja editada agora deixe de fora das obrigações previstas nessa lei o setor público, as entidades do poder público? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe que tem 2 projetos de lei vastamente discutidos na sociedade, né? Já há anos, o 5276, tem o 330 também, do senador Aloysio Nunes no Senado, e agora a gente ouve conversas de que viria do governo, do Poder Executivo, um texto que exclui o poder público da aplicação da lei. Vocês acham que a gente teria as nossas vulnerabilidades, as nossas individualidades, a nossa autonomia da vontade protegidas devidamente, como nos garante a Constituição Federal, por uma lei que não se estende ao poder público? Essa é uma questão. E, para o Guilherme, eu gostaria de perguntar, achei bastante interessante quando você abordou muito
uma atuação editorial das plataformas, né? Em que medida, diante dessa atuação editorial, que, na minha visão, ela acontece claramente, especialmente por conta do uso dos algoritmos, em que medida a gente poderia cogitar de que essas plataformas, de alguma maneira, se enquadrariam num conceito de uma atividade de comunicação social, como está previsto na Constituição Federal? Ok. Lá em cima... desculpa. Lá em cima, depois tem... Não, ele aqui primeiro, ele primeiro. Por favor. Boa tarde, parabéns à exposição da mesa. Eu vou por um caminho que eu espero que eu não esteja fugindo muito da questão do painel, mas eu vou um pouco na provocação do Jonas. Meu nome é Marco Konopak, eu sou do ITS Rio, e eu queria pensar justamente essa dicotomia que o Jonas problematizou, da questão da proteção e desproteção dos dados pessoais. Eu acho que quando a gente fala sobre fraude informativa e ação algorítmica, tem uma questão de pano de fundo, que é a autonomia dos usuários na gestão dos seus dados pessoais, para que eles são utilizados e como são tratados pelas plataformas. E muito se fala também do debate sobre a transparência algorítmica e que as pessoas poderem ter autonomia sobre a ação desses algoritmos. Só que é interessante que esse debate ele não ecoa nos principais centros de decisão. E, ao contrário, a gente vê uma total desproteção das pessoas, como o Jonas colocou, quando a gente tem a entrega de dados para empresas de informação financeira sem que o usuário tenha qualquer gerência sobre esses dados. Esse é o debate que está acontecendo agora no Congresso, sempre semana está na pauta, o cadastro positivo, em que milhões de dados de usuários, sem qualquer possibilidade de tomar decisão por esses usuários, serão entregues a instituições de gestão de crédito financeiro. Então, a minha angústia está em perceber que, mesmo com o vazamento bombástico da Cambridge Analytica e toda essa questão que está o debate no Facebook nos Estados Unidos, existe pouca sensibilização dos atores, dos gestores públicos, dos atores tomadores de decisão aqui no Brasil, para contornar essa situação. Assim. E aí eu queria até provocar uma reflexão para a mesa, que será que esse é visto ainda como um caso distante, ou seja, está nos Estados Unidos, não chegou até aqui? Será que porque parece que a gente está esperando ter um escândalo nas eleições deste ano para que isso se torne uma pauta prioritária. Então, eu queria provocar essa reflexão. Eu só pediria que as perguntas fossem mais rápidas, por favor, para a gente poder... Depois a Renatinha e o Percival aí terminou. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma resposta ao Guilherme. Eu sou a Cris Tardáguila, da agência Lupa, Guilherme. E você fez uma pergunta que eu costumo ouvir muito e eu queria aproveitar e responder em público novamente. Quem checa o checador? Todas as checagens que são publicadas pelos membros brasileiros da International Fact Checking Network contêm links, hiperlinks, para todas as fontes que foram usadas. Nenhum conteúdo publicado nas redes é baseado em off. Então, quem checa o checador é o leitor. É uma ação, inclusive, que a gente fez no Festival da Piauí no ano passado, colando nos espelhos do evento. Quem checa o checador é o leitor, que consome aquela informação, uma vez que todos os dados usados pelos checadores são públicos. Queria agradecer à Cris por ter citado o First Draft. É uma iniciativa do qual a Lupa faz parte há muito tempo e que precisa de muita atenção. Eu queria devolver a minha única colocação, assim, se a gente não precisa parar de passar da fase de diagnóstico do problema, que nós estamos aqui desde cedo diagnosticando o problema que a gente já sabe qual é, e passar para a solução. Né? E eu, enfim, talvez o Guilherme não concorde, mas eu acho que o fact-checking é a única que está dando resultado nesse exato momento. Obrigada. Aqui na frente, por favor, Renata Miele. Só avisando que a gente tem o próximo painel especificamente sobre esse tema. Então, só para a gente ficar no tema desse painel, eu entendo a colocação lá. Renatinha. A minha questão, dentro desse debate todo sobre se é possível, algoritmicamente, definir o que é verdade ou mentira nas redes sociais, eu queria acrescentar que vocês comentassem, quais são os mecanismos que a gente tem para exigir algum tipo de transparência na programação desses algoritmos. Quais parâmetros eles usam? Porque isso, em certa medida, é o que nos torna totalmente vulneráveis.
porque os critérios não são públicos. Então, como que a gente, inclusive, faz esse debate sem conhecer? E eles estão protegidos pelo tal segredo industrial, pelas proteções que eles têm, já que o modelo de negócios dessas plataformas são baseadas nisso. Quais seriam as brechas jurídicas, inclusive, que nós teríamos para exigir auditorias, definição de parâmetros? Porque isso eu acho que é um tema que a sociedade vai precisar enfrentar se a gente quiser limitar minimamente o poder discricionário dessas plataformas. Obrigada. Percival aqui. Rapidinho, tá, Percival? Por favor. Tá certo. Eu queria exatamente fazer uma inversão aqui e queria que a mesa ela pudesse, além do que se fala muito focado no ponto, se são robôs, se são algoritmos e tal, mas no contexto histórico. Eu acho assim que quando a gente puxa aquela velha regra do contexto histórico, econômico e social, tendo como base, por exemplo, as 4 revoluções industriais, o que é que isso nos diz? Então, você teve desde o vapor, lá, depois a eletricidade, a indústria de larga escala, ou seja, de produção em escala, e agora a indústria que, apesar de produzir em escala, mas pelos robôs automatizados terem sensores, ele vai conseguir produzir um objeto específico para cada pessoa, sem sair daquela produção de massa. Ou seja, a individualização do processo de produção, eu acho que ela, de certa forma, ela pode responder também essa outra parte. Então, muito além da política, está a economia, está o contexto social e histórico. Então, eu acho que tem que analisar a indústria 4.0, as premissas da indústria 4.0, junto com todas essas questões, para poder começar a tentar entender isso, se afastando um pouco do contexto específico, só dos algoritmos, das coisas pontuais que tem discutido aqui. Eu vou passar aqui, então, para a gente encerrar. Nós temos 5 minutos. Eu sei que vai ser difícil, então escolham alguma pergunta para vocês responderem. Vou passar para a Cristina. Vou falar rápido, igual como eu falava na rádio. 1, 2, 3, já. Bom, Serginho, é o seguinte. Twitter. Twitter pode não ser a que tem a maior abrangência, pode não ter o maior número de pessoas lá, mas tem quem decide. E quem decide vaza aquela informação para outro lugar. Não à toa, todo mundo que trabalha com monitoramento para sentir análise de sentimento está no Twitter, olhando o Twitter o dia inteiro. Então, eu sou capaz de dizer para você, toda vez que surge algum movimento do PT, porque pelo Twitter, das pessoas que eu sigo, que são petistas, eu sei exatamente qual é o movimento que o PT vai fazer no Facebook, no WhatsApp, em todos os outros lugares. Eu sigo ali. Assim, a gente pode conversar depois, mas é muito claro que a gente consegue extrair dali, até por uma questão de extrair histórico de informação. Você não pega a informação só daquele momento, mas você pega um histórico inteiro e, daquele histórico, você consegue pegar informações. Então, vou dar só um exemplo que não tem a ver com política, mas que tem a ver com vendedores de panelas elétricas nos Estados Unidos. Os caras conseguiram aumentar a venda de panelas elétricas em 52%, única e exclusivamente fazendo uma propaganda direcionada para aquele público-alvo que tinha falado no Twitter que a batata frita do fast food que ele ia era uma batata frita gordurosa, era uma batata frita murcha, era uma batata frita sem gosto. Então, foi direcionada a propaganda para esses caras que estavam infelizes com a batata frita do seu fornecedor oficial, para ele fazer a batata frita em casa sequinha, certinha, com a panela, com a fritadeira elétrica de batata frita. É um case real, você pode encontrar. Então, assim, saiu do Twitter e foi para as outras redes. Então, a gente que trabalha com monitoramento de conteúdo, a gente diz que, às vezes, não importa tanto o número, importa para quem você está falando. E no Twitter estão os decisores, com certeza, todos. Voltando lá para o que a Flávia falou, Flávia, eu acho que não, acho que tem que ter o governo.
né? E muito da questão de dados pessoais, desse projeto de dados pessoais, acho que está parado lá justamente porque tem grandes implicações para vários órgãos de governo. E essas grandes implicações estão segurando essa legislação há muitos anos. Então, se a gente não saiu com ela até agora, não acho que seja agora a toque de caixa, por causa de uma Cambridge Analytica, que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer essa discussão realmente rolar, porque o governo tem muito dado sobre a gente. Então, só a título de curiosidade aqui para vocês, o Serpro tem um produto que é um checador de identidade que ele vende para os bancos com base na sua foto do Detran, porque o Serpro processa todas as emissões de carteira de motoristas do Detran. Então, com base naqueles dados todos que ele tem e na foto da sua carteira de motorista, que tem que ser atualizada a cada 4 anos, ele vende lá para o Bradesco, ele vende para o Itaú. Na hora que você vai abrir a conta, que o cara diz assim, posso ver a sua carinha? Lá no computador dele está aparecendo assim, 70% de chance de ser fulano de tal. Não vai o dado todo, mas vai um serviço de informação com base numa base de informação que é do Estado para a iniciativa privada. Tá? Então, são questões que a gente tem que considerar. É lícito, não é lícito? Acho que, da forma como ele está fazendo, talvez até seja, mas isso tem que ser claro para o cidadão que não sabe. Exatamente, tem que ser regulado. Missão impossível aqui, mas vamos tentar. Acho que então, a partir dessa pergunta, de fato, não dá para o Estado ficar de fora, e não só o governo, né? O Estado como um todo. Nós temos várias instituições, inclusive o TSE, que tentou passar dados de milhões de brasileiros para a Serasa. Então, não é só o governo que está aí. E esse é um exemplo. Tem outros tantos, até porque, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente não está falando só de internet. O governo e o Estado talvez seja o maior controlador de informações pessoais que existe, porque tem as carteiras de motorista, tem as aposentadorias, tem cadastro único, tem um zilhão de coisas, imposto de renda. Então, imagina cruzar tudo isso. Imagina os dados de saúde, por que as empresas estão cada vez mais fazendo lobby para a digitalização de dados de saúde? Uma grande facilidade para você, só que não, porque se você controla aquilo é muito mais importante do que várias outras tentativas que estão sendo feitas. Então, assim, é uma questão fundamental, ainda mais nesta semana. Numa semana em que se aventa um tipo de possibilidade como a que foi aventada ontem, você ficar refém do Estado, que deixa de ter qualquer obrigação em relação aos dados das pessoas, fica ainda mais perigoso. Sérgio, é possível a detecção automática da verdade? Não. Não é. Agora, é isso. Se, por um lado, a tecnologia... Eu sou da turma que diz não é assim, o discurso de que depende o uso que você faz da tecnologia me parece um discurso ingênuo. A tecnologia tem conteúdo, esse conteúdo é construído socialmente. Por outro lado, exatamente por isso, a tecnologia pode nos ajudar. Não é novo a discussão, por exemplo, de privacidade pela tecnologia. Mais uma vez, termo que só existe em inglês. Privacy by design, privacy by default. Será que a gente não pode pensar numa liberdade de expressão pela tecnologia? Inclusive liberando a API, inclusive garantindo que as plataformas tenham que explicar os critérios ou não tenham critérios. É um debate que está sendo feito. Assim como você pensou na neutralidade de rede, Observacom soltou um documento, que é uma entidade latino-americana, falando de neutralidade de plataforma. Será que não é o melhor, não é só... Ou seja, a transparência é suficiente? Tudo bem, o Zuckerberg lá põe um post e fala, gente, agora a gente vai dar mais foco para as notícias locais. Isso adianta? Não, não adianta. Talvez a gente tenha que discutir o seguinte, o poder disso é tamanho que vocês não podem interferir. Mais uma vez, isso é uma ideia que estava lá nas concessionárias, na regulação das telecomunicações, quando olhou para a infraestrutura e falou o seguinte, isso é base para os outros funcionarem. Isso não pode ser o definidor, porque senão você cria uma barreira à entrada fundamental. Cadastro positivo, um projeto altamente problemático, inclusive diversas entidades da coalizão assinaram vários documentos questionando o projeto e mostra, sim. Ou seja, se por um lado a gente tem o debate da lei de dados pessoais, não é só ali em que essa discussão vai se dar. O cadastro positivo abre uma porta muito perigosa para o uso das nossas informações.
Sobre vamos esperar um escândalo nas eleições, inclusive eu estou ansiosamente esperando a última mesa desse seminário. Eu espero que os representantes do Facebook venham para que a gente possa perguntar por que as boas diretrizes de publicidade que foram lançadas e que, se não me engano, estão em teste somente no Canadá, não podem ser aplicadas no Brasil nesse ano. Hã? Não, então, assim, Aqui o pode comprar Facebook, conteúdo eleitoral e eles estão aplicando um monte o de sugestão. Facebook fez boas diretrizes de publicidade. É o que a gente quer? Não, mas muito mais avançado que o que tem hoje. Só que por que não vai aplicar no Brasil nesse ano, por exemplo? Não, as sugestões todas que foram encaminhadas para o TSL só vai aplicar na eleição americana. Né? Não vai aplicar aqui. Vai aplicar na eleição americana de outubro. Então, assim, não dá para esperar o escândalo nas eleições. Por fim, fundamental a fala do Percival, temos que olhar isso no geral. Todos os grandes organismos internacionais não estão discutindo algoritmo, inteligência artificial focados na internet. Eles estão discutindo para a economia inteira. Só que a gente não pode cair no canto da sereia da indústria 4.0, que isso é um discurso criado pela Alemanha para tentar se reposicionar no mercado mundial. O debate é outro, o debate que, inclusive, a gente tem muitos intelectuais brasileiros relevantes, como é o caso do professor Pedro Rossi, da Unicamp, que diz qual é o tipo de desenvolvimento que a gente quer e que tipo de tecnologia e política industrial a gente quer para isso. Obrigado. Bom, vou tentar também rapidamente abordar alguns pontos aqui. Com relação à pergunta do Sérgio, né, se a detecção automática de fake news seria possível. Eu estou com o Jonas também, eu entendo que hoje ainda não, talvez com blockchain na realidade seja outra. Depende do tipo de notícia, se for mais factual também. E o meu medo com isso é que você cria uma espécie de quase de minority report, né? No próprio algoritmo você já preveja algumas situações que, na verdade, nem vão acontecer. E é uma regulação ex ante também do discurso que eu acho meio perigosa. Com relação à pergunta da Flávia, se não seria possível você enquadrar esses intermediários, aí, como Facebook e Google, no capítulo da comunicação social da Constituição, pelo menos com algumas premissas. Né? Você tem aquelas do artigo 221, aqueles princípios ali, prioridade de brasileiros na produção de conteúdos, uma série de coisas. Isso é uma discussão antiga, por exemplo, eu lembro quando o Terra, controlado pela Telefônica, capital estrangeiro, né? Para a empresa jornalística no Brasil, você precisa ter capital nacional, pelo menos uma porcentagem. Então, é uma discussão antiga que eu acho que ela vai voltar um pouco à tona agora com essa questão também, se dá para enquadrar essas empresas ou não, pelo menos em parte do capítulo da comunicação social, que eu acho que é possível. Tá? Bom, com relação à questão dos fact-checkers, gente, eu não quis dizer que os fact-checkers são inefetivos ou não deveriam existir. Tá? Eu simplesmente ressaltei uma questão que a gente não pode desconsiderar, essa possibilidade de que os fact-checkers também tenham alguma inclinação, seja para a direita do espectro ideológico, seja para a esquerda. Certo? E, claro, os leitores fazem um fact-check, sim, né? Mas nada impede, existe uma guerra de narrativa entre fact-checks nos Estados Unidos, então isso é uma questão que não está sendo discutida só aqui, é uma questão levantada também em vários outros lugares. Queria agradecer. Obrigado. Rapidinho, só para o Sérgio Amadeu, nessa questão de se as plataformas podem fazer essa questão do filtro algoritmo para pegar o que é verdade e o que não é verdade. Não pode, também acho que não, acho que vai dar errado, mas acho que elas podem fazer uma coisa que elas não estão fazendo, que é simplesmente passar a notícia verdadeira para o mesmo grupo de usuários que recebeu a notícia falsa. Então, acho que isso, eu tenho falado, é o direito de resposta aplicado na prática ao algoritmo. Acho que isso a gente pode exigir. Eu tenho falado isso para o Facebook muitas vezes. Tá? Não adianta eu botar lá o que é verdade só para um grupo desse tamaninho. Eu tenho que botar para todo mundo, e ele sabe todo mundo que recebeu. Então, se ele sabe todo mundo que recebeu, a verdade tem que ir para todo mundo também. Eu queria, em nome do CGI, agradecer muito a presença do Guilherme, do Jonas e da Cristina. O tema realmente é muito relevante. A gente poderia passar o dia inteiro discutindo só ele aqui, mas nós temos o nosso próximo painel. Obrigada pela presença de vocês.